E finalmente, nós chegamos na última palavra do nosso verso, que é a palavrinha terra. Meus irmãos, para a gente entender a importância dessa palavra, a gente precisa entender o contexto das pessoas que estão recebendo o texto pela primeira vez. A gente tem que entender para quem Moisés está escrevendo. Então considere, por favor, o contexto daquelas pessoas que estão recebendo o texto. Eles são um bando de escravos. Eles têm uma descendência comum, mas eles foram escravizados no Egito. Nós conhecemos muito bem a história do Êxodo. Eles foram libertos por Deus e eles saíram do Egito, indo em direção a uma terra prometida. Lembra disso? Em outras palavras, eles são um povo que, para ser povo, além de ter uma identidade comum, além de ter uma descendência comum, precisa ter um território. Eles têm que ter uma terra comum. Irmãos, quando nós, brasileiros, você e eu, nós lemos momentos como esse, nós lemos aqui a palavra terra na Bíblia, a gente não se importa muito. Por um motivo. Nós temos um território muito vasto. O Brasil é enorme. Não só isso. O Brasil é um país tropical. A música me vem na cabeça. É lindo. É um país rico em recursos naturais. Em termos de território, o Brasil, irmãos, é um paraíso. É um paraíso, sem sombra de dúvidas. E nós nascemos e crescemos nele. Logo, isso nunca é um dilema na nossa cabeça. Mas eu quero que você entenda que, apesar de não ser um dilema para nós, isso é um dilema para o povo de Israel. A questão da terra para eles é uma questão muito importante, porque eles são um povo nômade. Aonde que eles estão quando eles estão recebendo e lendo Gênesis pela primeira vez? Eles estão, irmãos, no deserto. Então eles são um povo nômade, um povo que mora no deserto e, consequentemente, um povo que não tem terra. Veja, o conceito de redenção, de libertação, de salvação, na nossa cabeça, está muito relacionado com os céus. Já falei sobre isso aqui. Mas na cabeça dos hebreus, o conceito de redenção, de libertação, de salvação, está diretamente ligado a uma terra. Entende? A salvação para eles, qual foi a promessa que eles receberam no Êxodo? De herdarem uma terra prometida. Entende? Então a esperança da salvação, da redenção, da libertação está diretamente ligada à esperança de uma terra. E antes da gente entrar nos pontos propriamente ditos, eu queria dar um exemplo para vocês. E aí a gente vai para os pontos com as aplicações à pregação do Senhor para nós nessa manhã. Mas, irmãos, a gente precisa entender a força disso. A Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, é o equivalente ao nosso Antigo Testamento cristão. São exatamente os mesmos livros. Tem diferença na forma como eles estão organizados, mas são os mesmos livros. Os mesmos livros. O mesmo texto que a gente tem, eles têm. Só, como eu disse, com uma diferença. Eles são organizados de forma diferente. Qual que é o último livro do nosso Antigo Testamento, você sabe? Malaquias. E como que Malaquias termina? Malaquias termina prometendo uma pessoa, o mensageiro, o Elias, que é o equivalente a João Batista. Então nós cristãos, como lemos o Antigo Testamento, terminamos o Antigo Testamento na esperança de a chegada de uma pessoa. Mas na Bíblia hebraica não é assim. A Bíblia hebraica, ela é organizada de forma que a Bíblia deles termina com 2 Crônicas. Como que termina 2 Crônicas? 2 Crônicas termina com Jerusalém sendo destruída, o povo no exílio, aguardando a ordem de Ciro para retornar para a terra. Então veja, você percebe? A Bíblia hebraica começa e termina com terra. Então veja a centralidade da terra na cabeça do leitor e da teologia do Antigo Testamento. Irmãos, hoje nós estamos em 2023, nós temos a nação de Israel organizada, reconhecida pela ONU, mas até 1948, historicamente, irmãos, anteontem, Israel não tinha terra. Eles eram um povo espalhado, eles eram um povo disperso pelo mundo. Então imagine como, até hoje, quando aquele povo pensava em redenção, isso estava vinculado com a posse de uma terra. Está claro isso? A terra é importante na cabeça do hebreu. E, bom, o que é o livro de Gênesis então? Gênesis vai contar para o povo o direito que eles têm sobre a terra para onde eles estão indo e que eles vão ter que guerrear para conquistar. Gênesis é isso. Gênesis diz para aquele povo que Deus é o dono de tudo, o criador de tudo, e ele pode dar o que ele quiser, a quem ele quiser, e foi Deus que deu para os pais deles, Abraão, Isaac e Jacó, aquela terra. Por isso, eles têm o direito de chegar lá e reivindicá-la. Tem gente que mora na região, Canaã, a terra prometida, eles vão ter que chegar e guerrear. Você que conhece o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. A partir de Josué, eles entram em Jericó, e depois em Ai e outras cidades, eles vão guerreando para conquistar. Como assim? Eles chegam, vão guerreando,
vencendo a guerra e tomando aquele território para eles? É porque aquele território havia sido dado por Deus para Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a lógica do livro de Gênesis. Então, uma vez que a gente entendeu isso, agora a gente vai para os pontos com as aplicações. Precisei explicar isso, porque senão nossos pontinhos não fariam sentido. Então eu tenho 4 verdades sobre a terra na nossa pregação de hoje. Primeiro, se o conceito de redenção está vinculado na cabeça deles com o conceito de terra, então o que terra significa? Irmãos, a terra significa a graça de Deus. A terra significa a salvação. A terra significa a promessa. A terra significa a esperança que eles têm. Então, a terra é, na cabeça deles, o equivalente à salvação. É a graça eficaz de Deus. Irmãos, qual é a história do Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a história tem um ápice, um ponto central, que é o Êxodo. O que aconteceu lá? Deus foi na direção deles, perdoou eles, libertou eles, reconciliou eles consigo mesmo. Foi exatamente isso que o povo de Israel experimentou. E aí Deus socorreu eles. Deus tirou eles da terra da opressão e Deus deu para eles uma terra. Então a terra significa para eles o dom, a dádiva, o presente de Deus, o lugar onde eles vão habitar em paz, em comunhão com Deus. Então a promessa de Deus para Israel é a promessa de uma terra. A gente já ouviu falar isso várias vezes na Bíblia. Terra prometida. E era essa terra que proporcionava esperança para Israel. Então pega a aplicação aí. Irmãos, quando eles leem que Deus é o Criador do céu e da terra, eles se lembram que Deus é o seu Salvador. Quando eles leem que Deus é o Criador do céu e da terra, eles se lembram que Deus é o seu socorro. Que foi Deus quem os tirou da terra da opressão para os levar para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Veja, tudo isso tem a ver com a terra. A terra lembrava eles que Deus é o nosso socorro. Você vai se lembrar do Salmo 121, se eu não estou enganado. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A terra para eles significa o socorro de Deus, a salvação de Deus. E meus irmãos, a gente tem que lembrar disso. Porque o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra, Salvador do povo de Israel lá do Antigo Testamento, é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da igreja nos nossos dias hoje. Para pensar como que o que eles experimentaram é igual o que a gente experimenta. O povo de Israel, eles se tornaram escravos no Egito pelas mãos do faraó. Assim como a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, estamos sob o domínio do príncipe desse mundo que é Satanás. O que eles viveram foi a incapacidade deles de sair por conta própria do Egito. Assim como o pecador é incapaz de sair por conta própria das garras desse mundo tenebroso. Ele não consegue por conta própria. Então, o que Deus fez? Deus foi até o encontro deles, levantou um libertador e através desse libertador tirou o povo da terra. Assim como Deus nos envia o libertador, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai até aquele lugar para nos tirar de lá, nos tirar da terra, nos tirar da escravidão, nos tirar do domínio de Satanás. E aí, esse povo agora está liberto das garras do Egito, da escravidão, mas eles estão no deserto, peregrinando rumo à terra prometida, assim como nós, libertos do pecado, agora estamos peregrinando nesse mundo rumo ao nosso lar celestial. Finalmente, quando a gente chegar lá, a gente vai viver novos céus e nova terra, salvação consumada. Então, meus irmãos, o nosso socorro também vem do Senhor que fez os céus e a terra. A terra diz que nós precisamos de um Salvador. E você também precisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui com muito temor. É possível que alguns que estejam aqui hoje, talvez sejam membros da igreja, ainda não se converteram de verdade. Ouça isso. É possível que nós sejamos, irmãos, igrejados, religiosos, tenhamos uma rotina religiosa, cumpramos certos rituais, certas cerimônias, a gente transformou isso num hábito, e a gente está confiando tanto nesse hábito, tanto nessa cerimônia, tanto nessa rotina espiritual, que nós não nos damos conta que nós ainda não experimentamos a verdadeira salvação. E eu preciso dizer para você, não é a igreja que te salva, não é a presença aqui no domingo de manhã que te salva, não é a roupa que você usa que te salva, é o Senhor Jesus Cristo que te salva. O Senhor Jesus é o novo Moisés. O Moisés falou que um profeta como ele se levantaria no futuro para efetuar uma salvação no estilo do Êxodo. Esse já se levantou e é Jesus Cristo. E ele é o nosso verdadeiro Salvador. Então eu quero pedir para você, avalie a sua vida. Avalie a sua vida. Veja se você está realmente em Cristo. Você precisa confiar nele de todo o seu coração. Não é porque você é filho de crente, você é casado com crente, você é pai de crente, que você é crente. Você vai precisar tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo. Confiar nele, entregar a ele a sua vida. É isso que a Bíblia espera de nós. Irmãos, qual é a principal obra que Deus espera do pecador? Obra nenhuma, ele espera fé.
É isso que Deus espera do pecador. Irmãos, o que é que Deus espera do pecador? Eu falei isso para todo mundo para quem eu vou fazer estudo bíblico. Deus espera uma coisa do pecador: fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Salvador. Então, a terra indica a salvação de Deus. A terra indica a graça eficaz de Deus. A salvação, o socorro do Senhor. Mas a terra também indica um outro tipo de graça, que a gente chama, irmãos, de graça comum. A graça eficaz é a salvação em Cristo. A graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá inumeráveis bênçãos, que não fazem parte da salvação, que são compartilhadas, que não são restritas, com todos os homens. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versos 44 e 45. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e Ele derrama chuvas sobre justos e injustos. Então atenção para isso. Se Deus é o dono da terra, é o criador da terra, o governador da terra, então a gente pode saber uma verdade: que todos aqueles que habitam na terra são, de alguma forma, abençoados por Deus, agraciados por Deus. Se Deus é o criador da terra, então Deus é a fonte de todas as bênçãos. Ele é a fonte das bênçãos sobre a vida do crente, e Ele também é a fonte das bênçãos sobre a vida do descrente. Qual que é o problema do descrente, então? O problema do descrente é que ele usa aquilo que é de Deus para contrariar Deus, e nisso consiste o pecado dele. Ele pega aquilo que é de Deus, pertence a Deus, que Deus dá, e usa de maneira indevida, contrária à vontade do Deus que deu. Então, irmãos, esse é o verdadeiro problema do descrente. Mas a gente também precisa aprender isso por um motivo. Eu vou dar um exemplo que vai ajudar a gente a entender. Uma vez eu estava evangelizando uma pessoa, um colega de trabalho. E eu era novo convertido na época, irmãos. E você sabe como é que é novo convertido, né? A gente quer pregar para todo mundo. A gente tem certeza que todo mundo vai converter assim como a gente. Eu preguei para cachorro, para poste. Alguns se converteram. Pararam de correr atrás de moto. Tem que ver, a vida deles mudou. E aí, eu estava pregando para esse menino, colega meu. E várias vezes eu tentei, ele sempre resistente, até que um dia ele disse o porquê da resistência dele. Ele falou assim: olha, eu vou te falar por que eu não quero saber esse negócio de ser crente. Porque a minha tia, ela foi diagnosticada com câncer de mama bem no seu estágio inicial. Se ela fizesse o tratamento, ela ficaria boa. As chances eram altíssimas. Mas ela foi numa igreja. E o pastor da igreja disse para ela que se ela fosse tratar no médico, se ela fosse fazer o tratamento, isso seria o equivalente à falta de fé. Logo, se ela não fosse, mas confiasse, e lógico, desse o dízimo, aquela coisa toda, ela ia ser curada. Preciso te contar o fim da história? O fim da história, meus irmãos, é que essa mulher botou fé nisso daí que ele falou. E aí ela não foi se tratar. E aí ela não, apesar inclusive da insistência da família, ela permaneceu firme no fato de que Deus ia curar ela, porque ela tinha fé, e ela não ia recorrer a esses recursos humanos, recursos de ímpios, recursos de pessoas que não temem a Deus, e assim por diante. Finalmente a família, quase que à força, meio que obrigou ela a ir fazer o tratamento, mas quando ela foi começar, já era tarde demais, e ela veio a falecer. E esse menino tinha ódio de pastor, por causa do que o pastor fez com a tia dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Por que o pastor falou o que falou? Porque ele não conhece a doutrina da graça comum. Irmãos, pode ir no médico, tá bom? Pode tomar remédio, tá bom? Tem que tomar remedinho? Toma um remedinho, tá bom? Por que a gente pode fazer isso? Porque todas essas coisas vêm de Deus. Ainda que por mãos, muitas vezes, de pessoas que não conhecem. Presta atenção, o povo de Israel está indo, como eu disse, para a terra prometida, mas tem gente que mora lá, na terra prometida. Quem mora lá? São ímpios, são povos pagãos. Mas a partir daquele momento eles vão entrar lá, e a pergunta é: como que esse povo pode habitar essa terra, uma vez que é uma terra habitada por um povo pagão? E a resposta é: ainda que aquilo veio de mãos impuras, em última instância, o dono de tudo é Deus. E a origem de tudo é Deus. Irmãos, às vezes a gente lida com coisas que vêm de incrédulos todo dia. Quem garante para mim que esse microfone que eu estou usando aqui foi feito por um crente? Os tijolos dessa igreja aqui foram todos confeccionados por crentes, comercializados por crentes. O asfalto onde a gente dirige o nosso carro foi feito por crentes? É claro que não. Mas porque a gente aproveita dessas coisas? Por causa da graça comum. Todas essas bênçãos vêm de Deus. Não existe conhecimento que não venha de Deus. Não existe. A questão é: nós vamos usar isso para a glória de Deus ou não? Mas se Deus é o criador da terra, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Entenda isso, por favor. Deus é o criador da terra. Significa o quê? A graça eficaz, Ele é o salvador, Ele é o socorro. A graça comum, Ele é a fonte de todas as bênçãos. Agora, em segundo lugar, a terra, meus irmãos, além de indicar a salvação, a graça, a terra indica a congregação. Isso é muito importante.
A terra indica a união do povo de Deus. Irmãos, na Bíblia, eu vou provar para você agora. Não acredita em mim. Acredita em quem? Na Bíblia. Na Bíblia, o juízo de Deus normalmente tem a ver com separação, dispersão. Enquanto salvação está ligada à congregação. Isso aparece na Bíblia inteira. E eu vou te mostrar. Veja, em primeiro lugar, aonde existe juízo, existe separação. Quando o pecado entra no mundo, o relacionamento de Adão e Eva é rompido. Certo? Separação. Quando Noé peca, a família de Noé é dividida. Separação. Quando a raça humana segue a rebelião de Nimrod, lá em Gênesis capítulo 10, a famosa Torre de Babel, Deus desce e confunde as línguas. Isso, confundir as línguas, implica no quê? Separação. Quando o povo de Israel peca, o que Deus faz? Deus espalha esse povo entre as nações. Isso é o que de novo? Separação. No juízo final, os condenados serão separados de todos os demais e serão solitários eternamente. O que é isso? Separação. Por outro lado, aonde existe salvação, sabe o que existe também? União, ajuntamento, congregação. Quer ver? Você já ouviu falar do arrebatamento? Vou te falar, tá perto, tá? Tá às portas. 1 Tessalonicenses 4,17. 2 grupos de pessoas, os mortos em Cristo e os vivos. Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados e todos juntos subirão para o encontro do Senhor nos ares. Veja, olha a preocupação do arrebatamento. Todos vão juntos. Percebeu isso? Não tem um que vai chegar primeiro lá e comer a feijoada e quem chegar depois só vai sobrar farofa. Não, vai todo mundo junto. Então, o resumo da ópera: pessoas diferentes são unidas num só grupo que sai do seu lugar para se encontrar com o Senhor. Há várias promessas de Deus ao povo de Israel dizendo que vai reunir eles, vai congregar eles dentre os povos. Na eternidade futura, na consumação da salvação, a mesma coisa. Apocalipse 21, 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Veja, as nações estão em guerra umas com as outras, mas na eternidade futura, elas andam juntas mediante a luz do Senhor. Percebe? Juízo tem a ver com dispersão, separação. Graça tem a ver com reunião, congregação. Então, se Deus é o Criador da terra, isso significa que Deus é aquele que quer nos congregar, aquele que quer nos unir. Irmãos, dispersão, separação, simboliza juízo e não graça. Então, note bem, estar longe da congregação não é bom. Não é bom. Eu sei que quando eu falo essas coisas, o pessoal pensa lá, o pastor querendo encher a igreja dele. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. O que a Bíblia nos ensina é que se Deus está fazendo uma obra de graça, isso implica no fato de que Ele está reunindo, unindo o seu povo. Por isso que a gente congrega, entende? Quando a gente não congrega, a não congregação simboliza que a gente está sob o juízo de Deus e não sob a graça de Deus. Claro, estou falando aqui, é evidente que existe um motivo de força maior, né? Mas você está entendendo o nosso caso aqui. Estou falando daquele que voluntariamente diz, eu não preciso disso. A Bíblia ensina que Deus é o Criador dos céus e da terra. Isso significa que Deus é aquele que nos ajunta num corpo, nos ajunta num povo, restaura a nossa comunhão verdadeira. Então, o culto, por exemplo, ele tem que nos unir mais do que nos separar. Irmãos, nós temos departamentos na igreja. Isso é ótimo. Mas eles não podem ser instrumentos de separação. Senão a gente começa a ter igrejinhas dentro da igreja. Às vezes o pessoal fala contra panelinhas, né? Eu vou contar uma coisa para você. Não tem nada contra a panelinha. Eu tenho contra a tampa. Que é quando a gente tampa a panelinha e não deixa mais ninguém entrar e nem ninguém sair. É claro que na vida nós vamos ter aquelas pessoas com quem a gente se identifica mais, que são mais próximas de nós, que se tornam as nossas melhores amigas, com quem a gente tem mais intimidade. Isso é normal. Mas, no meio do povo de Deus, nós podemos e devemos trabalhar para ter comunhão, união com todos. Jesus disse, aliás, não foi Jesus que disse, né? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. No que depender de vós. Então veja, Deus é o Criador da terra. Isso significa que Deus é a fonte da nossa comunhão. Deus é a fonte da salvação, Deus é a fonte das bênçãos, Deus é a fonte da verdadeira comunhão. Em Cristo Jesus nós somos unidos. Qual que é a beleza da igreja? Já falei aqui. Nós somos negros, brancos, nós somos homens, mulheres, nós somos novos, nós somos velhos, nós somos ricos, nós somos pobres, ou bem pobres, como no meu caso. Nós somos... Na verdade, Deus é bom, né? Não deixa faltar nada. Estou brincando. Perdão, Senhor. Deus não deixa faltar nada. Nós somos diferentes. Mas aqui, nós estamos todos juntos. E essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza da igreja. Entende? Essas coisas não nos separam. Pelo contrário, elas revelam a glória, a criatividade, a sabedoria do Deus Criador dos céus e da terra, que nos congregou. Que nos congregou. Tá bom? Foi Deus que nos congregou. Viu, irmãos? É por isso que ser membro de uma igreja local
não significa só uma coisa legal, irmão, jurídica. Significa um compromisso que eu tenho com essas pessoas. Irmãos, tem gente que é assim, né? Começa a frequentar uma igreja. Aí tá ótimo. Até que ele descobre que o pastor é pecador. Aí pronto. O que ele vai fazer? Vai mudar de igreja, porque ele achou uma outra onde o cara lá é o guru. Aí ele tá lá até descobrir que o guru dele tem pé de barro também. Aí ele vai para outra. E tem gente que fala isso achando bom. Não fico muito numa igreja não, porque logo as coisas começam a desgastar, então aí a gente troca. Não, meus irmãos, nós temos compromisso uns com os outros. Eu tenho um compromisso com você e você tem um compromisso comigo. Porque o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra e foi Ele que nos congregou. Eu creio que quem me colocou aqui foi Deus, não vocês vão ter que me engolir. Eu vou lutar até o final para a gente ficar junto. Para a gente ficar junto. Enquanto for da vontade de Deus. Porque isso é importante para nós. A gente tem que ter compromisso uns com os outros. Porque Deus nos congregou. Deus nos congregou. Então valorize isso. Essas pessoas ao seu lado, elas são importantes. Tá bom? Elas são importantes. Essas pessoas dessa igreja, que Deus colocou ao seu redor, são importantes. Devem ser alvo do nosso amor, do nosso respeito, da nossa consideração e assim por diante. E Jesus, meu tempo já deu. Gente, vou falar mais uma aqui. Só mais uma. Irmãos, a terra indica serviço. Então, veja, no capítulo 2 de Gênesis, o ser humano recebe a responsabilidade de cultivar a terra e de guardar a terra. Então, a terra, junto com os céus, foi criada do nada pela palavra de Deus, é originalmente boa e o ser humano deve trabalhar nela. Então, veja bem, se os céus são um mundo espiritual e a terra são um mundo material, a gente normalmente entende que os serviços espirituais são aqueles que são importantes, enquanto que o material é como se fosse um mal necessário. Gente, essa visão tem que mudar. Nós cristãos temos que nos envolver em trabalhos que a gente chama de trabalhos seculares. Tem que se envolver. E a gente tem que entender que aquilo que a gente faz nesse mundo, a gente faz para a glória de Deus aqui. E é sagrado aqui. A panela da sua casa, onde você faz a sua comida, é santa, sagrada, consagrada ao Senhor. Não é uma coisa menos importante. Irmãos, Deus vai, é verdade, levantar homens e mulheres para ingressar no ministério cristão. Eles vão servir como missionários, como pastores, como professores, como escritores e assim por diante. Mas quem concede essas vocações é Deus. E o número de pessoas que Deus chama para isso é um número muito pequeno. A grande maioria das pessoas vai servir a Deus nas suas vocações seculares mesmo. Então, irmãos, a gente tem que trabalhar na boa terra de Deus, como se a gente estivesse trabalhando para Deus. Se o seu chamado não é para ocupações religiosas, não tem problema. Isso não diminui o seu chamado. Você só tem um chamado diferente. Mas você precisa fazer isso para a glória de Deus. Porque o mesmo Deus que fez os céus, fez a terra. Então, olha bem. Quando você levantar amanhã para trabalhar, e eu sei que você ama a segunda-feira cedo, especialmente no frio. Então, quando você levantar na segunda-feira no frio para trabalhar, fala assim, eu estou indo realizar o meu ministério. Tá bom? Eu estou indo realizar o meu ministério. Eu estou indo trabalhar, cultivar a boa terra que Deus que criou nos deu. Então trabalhe com paixão, com garra, com amor, com compromisso. Desde que o seu trabalho seja digno, você está cumprindo o chamado de Deus, o mandato cultural. Vez ou outra eu converso com crentes e eles estão muito infelizes porque eles falam assim, ai pastor, eu queria fazer mais para Deus e tal. Irmãos, como fazer mais para Deus? Quer dizer, claro que a gente pode evangelizar mais, se esforçar mais, se envolver mais com a igreja, claro. Mas parece às vezes que a gente está dizendo que o que a gente faz durante a semana não importa. Importa, para Deus importa. Você está adorando ao Senhor com aquilo que você faz durante a semana também. Então faça como ministério para a glória de Deus, como ao Senhor e não a homens. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Mesmo que você esteja atendendo alguém, você vai atender alguém, atenda com simpatia. Você vai construir uma obra, faça com esmero, faça bem feito. Seja lá o que você fizer, faça com amor, porque você está cumprindo o mandato cultural. Outro dia eu explico o que é isso. Finalmente, se a terra é de Deus, irmão, se Deus é o dono, a terra indica serviço, e isso nos lembra uma coisa. Se Deus é o dono de tudo que existe na terra, nós não somos donos. Deus é dono. Então nós somos o quê? A palavra bíblica é mordomia, ou em outras palavras, administração. Deus é o dono da terra e confia nas nossas mãos a responsabilidade de administrar bem aquilo que é dele. Então me ouça, eu vou terminar com isso. O seu carro pertence a Deus. Seu guarda-roupa, pode falar do guarda-roupa? Vou falar. O seu guarda-roupa pertence a Deus. Então, quando você vai comprar uma roupa, você tem que perguntar assim, glorifica a Deus, mostrando meu umbigo, mostrando meu decote, mostrando meu não sei o quê, os homens também. Porque o seu guarda-roupa pertence a Deus. A sua casa, ô bênção, pertence a Deus. Sabe quando o dinheiro cai na conta? Eu sei que você sabe.
Sabe de quem que é aquele dinheiro? De Deus. Tem gente que fala assim, não, o Deus do Antigo Testamento pedia 10%, pedia o dízimo para o povo. No Novo Testamento a palavra dízimo nem aparece. É verdade, irmãos, não tem dízimo no Novo Testamento. Mas isso não ficou mais fácil para nós, ficou pior. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento 10% era de Deus. Sabe quanto que é de Deus no Novo Testamento? Tudo. Tudo é de Deus no Novo Testamento. E aí a gente tem que administrar, levando em consideração a obra que Ele está fazendo no mundo. Entende? Se Deus está salvando pessoas, se Deus está reconciliando pessoas consigo, a gente tem que administrar o que a gente tem, levando em consideração aquilo que Deus espera de nós. Sabe o que é uma coisa muito legal da mordomia? Aliás, não sei se é legal. O Senhor dá ao mordomo uma responsabilidade. Esse mordomo deve ser responsável e fiel, porque o Senhor, no fim das contas, vai nos pedir contas. Dá contas da tua administração. Dá contas da tua administração. Que é de Deus. É de Deus. Deixa eu falar um negócio aqui, irmãos. Vou falar, tá? Vou falar. Crente caloteiro é uma vergonha. Crente mal organizado com as contas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. A gente tem que ficar aqui no púlpito falando assim, irmãos, pelo amor de Deus, o bazar que foi feito, cujo recurso vai ser destinado para a obra missionária, em nome do Senhor Jesus Cristo, paga a miséria ruim. Irmãos, isso não tinha que acontecer na igreja, não. Sabe por que não? Porque nós estamos administrando aquilo que vem de Deus. Você entende que isso é sério? Que a forma como você administra o seu dinheiro é uma forma de glorificar a Deus ou não? Você entende isso? Que a forma de você cuidar dos seus bens glorifica a Deus ou não? Gente desorganizada, gente relaxada com as coisas, você está administrando mal aquilo que pertence a Deus. Você entende? Deus é o dono do céu e da terra. Isso significa que Ele é o Senhor de tudo e Ele vai nos pedir contas. Então trabalhe como ao Senhor e administre com fidelidade aquilo que Ele colocou na sua mão. Deixa eu terminar. Irmãos, Deus criou céus e terra. E essa expressão céus e terra normalmente é usado junto, querendo dizer o universo, tudo que Deus fez. Então a terra foi criada por Deus, junto com os céus. Deus preserva, Deus governa, Deus restaura. Logo, tudo que nós fazemos na terra, nós fazemos também diante de Deus. Corandel, para quem gosta aí de teologia, né? Ou seja, é sagrado. A gente tem que viver na terra e fazer as coisas da terra para a glória de Deus. Porque a gente está vivendo diante de Deus. Então trabalhe diante de Deus. Então estuda diante de Deus. Então administra tudo aquilo que está na sua mão diante de Deus. Porque você louva a Deus, porque isso é sagrado. E porque dessa maneira a gente honra o seu nome. Tinha um outro pontinho aqui, que eu não vou falar não, irmãos, porque o Carlinhos está segurando um taco de beisebol lá atrás, assim, para mim, que o tempo já passou. Mas eu queria orar com você, desculpa, Carlinhos. Mas eu queria orar com você. E eu queria que você se lembrasse disso. Se sente bem, viu, no seu trabalho. Não fica se diminuindo como se isso não fosse importante, como se isso não fosse um ministério. É um ministério. Realize para a glória de Deus o seu chamado que Ele pôs na sua mão. Faça isso de coração. Faça com amor, com paixão, com zelo. Se é digno, apesar de ser da terra, glorifica a Deus, porque a gente está vivendo diante dele nesse mundo que Ele fez. Vamos orar. E aí a gente conclui nosso tempo aqui. Oremos. Ó nosso Deus, eu quero entregar ao Senhor a vida dos meus irmãos e a minha. E eu quero dizer ao Senhor que, a começar por mim, eu me arrependo das vezes em que, desprezando as coisas da terra, quis buscar tão somente as celestiais, sem perceber que o Senhor também é glorificado na forma como a gente vive aqui nesse mundo. O Senhor, coloca no coração dos meus irmãos aqui a consciência de que aquilo que eles fazem nessa vida importa. De que aquilo que eles fazem aqui nesse mundo é sagrado. De que a vida do crente não é só ir para a igreja, orar, ler a Bíblia e esperar a morte chegar. Mas que nós temos coisas importantes a serem feitas aqui. Ajuda a gente a cultivar a boa terra que o Senhor deu. Ajuda a gente a viver diante do Senhor, diante da tua face, nessa terra que o Senhor criou. Lembra a gente, ó Deus, que nessa terra o Senhor é o Salvador. O Senhor é a fonte de todas as bênçãos. O Senhor é aquele que governa sobre tudo. Lembra a gente, Senhor, que aquilo tudo pertence a Ti, portanto nós somos administradores daquilo que é Teu. Ajuda a gente a poder trabalhar bem. Eu quero rogar ao Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver a vida e realizar as coisas da terra para o Teu louvor e a Tua glória. Aonde o Senhor nos enviar a partir de amanhã, que nós façamos essas coisas como ao Senhor, como um ministério entregue pelo Senhor. Nos dá sabedoria para administrar bem, competência, habilidade, para a gente administrar de forma sábia aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, levando em consideração os Teus projetos e também as nossas responsabilidades como seres humanos aqui. Se alguém aqui estiver precisando tomar remédio, ir fazer um tratamento, Deus, abre o coração dele nessa manhã para que ele vá e faça, entendendo que essas coisas também vêm de Ti. E não é de forma alguma perder a fé. E finalmente, Senhor, eu entrego agora diante do Senhor o nosso dia, o restante do nosso domingo e a nossa escola bíblica dominical que começa a seguir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.